Deus está aqui, Deus está aí. Que bênção podermos estar com vida e, claro, meditarmos em Deus. Nós estamos em guerra espiritual, estratégias vencedoras. Venha comigo. Que alegria imensa podermos estar juntos. Eu quero dizer a você que está acompanhando aqui o H11, que meu coração se alegra muito em podermos estar desfilando pela palavra de Deus nesse assunto tão importante, que é a nossa batalha diária, a nossa guerra espiritual diária. Vamos a mais um momento muito importante de estudo da palavra e eu convido você, já vá se preparando aí. Você que está fazendo isso, claro, nem todo mundo pode, né? Aqueles que estão trabalhando, enfim, não podem ficar anotando, não dá para anotar nada, essa é a verdade, mas aqueles que podem, então você deve anotar, tá bom? Nós vamos, mais uma vez, neste episódio aqui, dedicar um pouquinho para Efésios 6 e o verso 12. Vamos a mais algumas reflexões em Efésios 6 e 12. E eu já vou avisar, vez por outra nós vamos voltar para Efésios 6 e 12, até porque vocês sabem muito bem que existe uma base para isto, essa questão de estudarmos, voltarmos, revermos algumas coisas, repetirmos algo, porque o segredo do aprendizado está na repetição. Nós precisamos repetir coisas para guardarmos na nossa mente. Então, você deve lembrar muito bem o que está em Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é palavra de Deus para nós. E é muito interessante esse versículo aqui, que é o versículo 12 de Efésios 6, porque Paulo escreve nos mostrando, com muita clareza, que os nossos inimigos, eles não são carne, não são sangue. Nossos inimigos não são aquilo que a gente vê fisicamente ao nosso redor. Anote aí, nossos inimigos não são aquilo que nós vemos ao nosso redor com nossos olhos físicos. Anote, nossos inimigos não são carne e sangue, ou aquilo que vemos fisicamente ao nosso redor. Muitas vezes nós nos deixamos levar por esta visão, sabe, por essa ideia de que nossos vizinhos são os nossos inimigos, ou nossos líderes são nossos inimigos, ou o cônjuge seja o nosso inimigo. Eu recebo muitas mensagens aqui para o programa Desfrute Deus relacionado ao segmento Família Completa e muitas vezes o cônjuge está olhando para o outro lá dentro de casa como seu grande inimigo. Nossos filhos não são nossos inimigos, filhos adolescentes que às vezes não têm ainda aquela visão como você gostaria que eles tivessem e de repente você imagina que eles são seus inimigos, porque estão até prejudicando a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, porque não está fácil a coisa com os adolescentes aí, mas eles não são seus inimigos. O que mais? Figuras políticas não são nossos inimigos. Não? Ou Edson Bruno, cuidado com o que você vai falar aí. Mas é verdade, defensores de agendas que nós discordamos totalmente, eles não são nossos inimigos. Vocês entenderam?
políticos não são nossos inimigos. E aqueles que defendem causas que a gente discorda também não são os nossos inimigos. Por este versículo aqui, eu estou entendendo uma coisa. Há algo nesta situação que há necessidade de ser combatida espiritualmente. Espiritualmente. Quando um vizinho está perturbando você, até falei no outro segmento sobre a questão do som alto, né? Quando um vizinho está perturbando você, tem alguma coisa ali espiritual? Tem. Eu nunca vou me esquecer quando eu estava começando o meu ministério ainda, sabe? Bem no início de tudo, eu fui morar com uma querida tia, a tia Eliana. Exatamente, a tia Eliana e o tio Marcos, que hoje já está na eternidade, o tio Marcos, mas lá na casa deles. E eu lembro que tinha uma igrejinha lá perto da casa deles. Aliás, eles faziam parte desta pequena igreja, que era a igreja Deus é Amor. Exatamente. Irmãos muito amorosos, muito queridos, todos ali daquela pequena igreja. E eu morava com eles. E eles se reuniam ali, louvavam ao Senhor e tinham o seu culto lá na igreja Deus é Amor. E havia um vizinho, logo no outro lado da rua. Quando eles começavam o culto, qualquer culto que eles começassem, o vizinho colocava uma caixa de som enorme na janela. Aquela caixa de som, ela ficava exatamente ali, naquele parapeito ali, assim, na janela, e ficava ali. Eu não sei se ele amarrava aquela caixa de som, enfim, aquela caixa de som ficava ali. Começava o culto, ele ligava aquela caixa de som com aquelas músicas terríveis e atrapalhava o culto dos nossos queridos. Todos os cultos. E eu só observava aquilo. Também ficava muito pouco ali em casa, mas quando estava ali eu observava aquilo. Eles começavam o culto, ele colocava aquela caixa de som para atrapalhar o culto e aquilo era terrível. E eu lembro que foi comentado, olha, os irmãos estão orando para o Senhor tomar providência. Eu achei interessante. Os irmãos estão orando para o Senhor tomar providência. E um domingo à tarde, eu lembro, eu tinha chegado do ensaio da banda, né? Eu era o maestro da banda de música, tinha chegado do ensaio da banda e, enfim, estava ali para me arrumar para o culto da noite. E fui até a janela, porque aquela caixa de som enorme lá agora tocando aquelas músicas e o culto acontecendo. E quando eu fui na janela e olhei, fiquei olhando um pouquinho para aquela casa e a caixa de som, eu vi como que, olha, parecia mesmo que alguém empurrou aquela caixa de som, ela caiu lá de cima. Era uma casa alta, ficava no primeiro andar aquela caixa de som. Ela caiu lá de cima e estatelou-se ali na rua, na calçada. Acabou-se o som, se foi. Ninguém foi lá empurrar aquela caixa de som, ninguém. Só sei dizer uma coisa. Os irmãos simples ali da igreja, Deus é Amor, eles tinham dito, nós estamos orando para o Senhor entrar com providência. Nunca mais aquele vizinho incomodou com aquele som alto de propósito, com a caixa de som na janela. Nunca mais ele incomodou. Acabou-se. O Senhor entrou com providência. Achei interessante. Os queridos irmãos ali da Igreja Deus e Amor, ali naquele bairro, eles entenderam. Nosso inimigo não é aquele vizinho. Isso é algo espiritual. Se preciso for, o Senhor entrará lá e dará um toquezinho naquela caixa de som. E foi o que aconteceu. O que quero dizer com essa história simples, outra vez, Edson Bruno? Que ilustração simples. O que quero dizer é o seguinte: nós precisamos focar no reino celestial. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui nesta palavra.
A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo. Nós já estudamos aqui esse verso, né? Mas voltamos nele porque nós precisamos fazer isto. Nós temos que focar no reino espiritual. E é isso mesmo que estou vendo aqui. A gente comete um grande erro, é um erro grave quando nós focamos no reino físico. Esta é uma boa frase para você anotar. Anote, anote. Nós cometemos um erro grave quando focamos no reino físico. Anote. Nós cometemos um erro grave quando focamos no reino físico. Nós não podemos focar nesse reino físico. Nós precisamos, pela palavra eu vejo isso, nós precisamos direcionar as nossas orações para o reino espiritual e o que Deus está realizando dentro desse reino espiritual. Imagine quando você está em oração no seu quarto de guerra. Imagine quando você está em oração aí na sua empresa. Aí no escritório da sua empresa, quando você está guerreando aí no escritório da sua empresa, quando você está guerreando aí na fazenda, você está guerreando aí na roça, na casa, ou em qualquer lugar onde você esteja, até dentro do carro, dirigindo o carro, talvez você possa estar em guerra espiritual, muito atento a tudo, mas em guerra. Imagine o que se passa no reino do Senhor, o que Deus está fazendo lá neste reino. Então nós temos que direcionar as nossas orações para o reino espiritual. Ali sim, na sua oração, você vai mencionar aquele defensor de uma agenda que não é a sua agenda. Na sua oração você vai mencionar o aborto que aquela pessoa defende. Na sua oração, na sua guerra espiritual. Não adianta você comprar uma arma e ir lá e acabar com aquela pessoa. Não adianta nada. E olha, nós temos visto isso acontecer, infelizmente. Não no nosso país, mas em outros países, o radicalismo religioso, isso não leva a nada, gente. Olha, que pena, que coisa triste quando as pessoas não entendem o reino espiritual. Vocês estão comigo? É isso que a gente vê por aí, pessoas que estão morrendo de raiva, expressam essa raiva e levam outros a terem raiva também. Não é assim, não adianta. Não adianta você guerrear de forma física com uma figura que você não goste, que você sabe, aquela figura ali defende o aborto, aquela figura ali defende isso, defende aquilo e eu não defendo isto. Não adianta você guerrear fisicamente, não adianta você dar empurrões, não adianta. Não, nós precisamos a guerra espiritual, a oração, intervir com a questão espiritual e aí agir de acordo com o Senhor, de acordo com o Senhor. Preste atenção nisso que eu estou falando aqui, gente. Pela palavra aqui, eu vou entendendo uma coisa, Jesus nos incentiva a investirmos no que está acontecendo no céu, a esta guerra que acontece no céu. Qual o sentimento de Deus com relação a alguma agenda contrária aqui na terra, Jesus sabe que quanto mais investirmos na eternidade, isso eu vejo pela palavra, mais o nosso ambiente físico vai refletir aquilo que está acontecendo no reino espiritual. Oh, glórias a Deus! Pela palavra eu vejo isso. Jesus sabe que quanto mais investirmos na eternidade, quanto mais investirmos em guerra espiritual, em oração, mais o nosso ambiente físico, que é este lugar onde nós estamos aqui, vai refletir o que está acontecendo no reino espiritual. Não há escape. É assim.
A batalha começa no meu quarto de guerra. A batalha começa na oração, a sua oração pessoal. Pode ser oração em grupo também, mas isso é muito, muito sério, gente. Mateus capítulo 6, vamos abrir, eu gosto muito disso para vocês, nós vamos abrir muito a Bíblia Sagrada, né, aqui. Mateus capítulo 6, versos 19 ao 22. Eu gosto demais aqui do H11 porque é nosso, né? A gente tem tempo. E se você não puder assistir todo o episódio de uma só vez, você dá uma pausa e depois você acaba, né? Ó, Mateus 6, 19 a 22. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu coração será cheio de luz. Então, minhas amigas e meus amigos, eu vou terminar hoje neste ponto aqui, porque isso precisa ficar muito, mas muito claro, precisa ficar gravado em nossos corações. A nossa batalha é uma batalha espiritual. Nós vamos ter muitos testemunhos, muitas histórias que vão mostrar exatamente isso, essa guerra espiritual, a oração, o louvor que liberta. Já vá gravando muito isso, né? Porque há uma necessidade. Então, deixa eu fechar aqui hoje, este episódio. Jesus sabe que quanto mais investirmos na eternidade, olha só, nós estamos falando sobre isso claramente, mais o nosso ambiente físico vai refletir o que está acontecendo lá no reino espiritual. Qual é a vontade de Deus? Você conhece a vontade de Deus? Você sabe o que Deus quer? Deus não quer o aborto, Deus não quer o mau governo, não. Deus não quer. Deus quer justiça. Deus quer fidelidade. Deus não quer roubalheira. Deus não quer corrupção. Deus quer coisas justas. Esse é o desejo de Deus. E por meio da guerra espiritual, nós vamos vencer, nós vamos saber o que é certo, nós vamos levar outros a fazerem o que é correto, o que é certo. Exatamente. Nós vamos mudar o pensamento de pessoas à nossa volta através da nossa oração, a nossa guerra espiritual, que não é contra a carne, não é contra o sangue, não é física, mas é uma guerra contra as potestades que querem dominar pessoas, dominar líderes, dominar nações, mas nós conhecemos a verdade e nós vamos agir nesta verdade numa guerra espiritual para vencermos e trazermos o reino de Deus para refletir na nossa vida e na vida da nossa cidade, começando na nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso país e o mundo. No próximo episódio tem mais ainda dentro desta linha de pensamento que o Senhor está nos direcionando. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque estás falando conosco nesse segmento, estás falando conosco, Senhor, nesta área da guerra espiritual. Nós estamos aprendendo, Senhor, que a nossa luta é muito forte, a nossa guerra é espiritual. Vamos mudar situações com estratégias que vêm do Teu reino e estão refletindo em nós. Sim, Senhor, nós oramos com confiança aqui. Não permita, Senhor, que países sejam dominados por pessoas que defendem uma agenda que é contra a Tua vontade, Senhor. Transforma corações. Ó Deus, nós Te louvamos porque estás nos despertando para a oração de uma forma muito correta, Senhor. Esta oração que vai nos levar a agirmos de acordo com aquilo que Tu queres. Nós defendemos a Tua agenda, Senhor. Exatamente, nós defendemos o que o Teu reino deseja para a terra.
E nós estamos orando por isso. Então, meu Pai, em nome de Jesus oramos. O teu Filho amado. Amém. Até o próximo episódio.